Vamos dar continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Lucas, capítulo 9, versículo 43, diz assim: todos ficaram pasmados antes a grandeza de Deus, como todos se admiraram e tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos. Aí ele vai falar aqui no versículo 44. Gravai-nos, vosso coração, esta palavra: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. O Filho do Homem será entregue à mão dos homens. E no capítulo 45, no capítulo 9, versículo 45, diz assim: e eles, porém, não entenderam estas palavras, que era-lhe o buscai do mundo, que não alcançai. Seu sentido tinha medo de lhe perguntar a respeito. Tinha medo de perguntar para Jesus a respeito do que ia acontecer, né? Mas perguntasse, ele respondia, mas eles ficava curioso, mas não perguntava. E no versículo 46 diz assim: veio-lhe então o pensamento de qual deles seria maior. Eles pensaram, os discípulos pensaram para eles lá qual que ia ser maior no reino, né? Acompanhar Jesus e ir para o céu, né? E no versículo 47 fala assim: penetrando Jesus nos pensamento dos seus corações. Ele, quando você faz o pensamento para falar com nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha penetrado no coração deles, no pensamento deles, para saber o que eles iam perguntar. E nós também, a mesma coisa que nós fizemos, nós queremos perguntar às vezes numa oração, mas ele já sabe o que é que nós vamos perguntar. Então, tornou no seu coração. Jesus, tomou um menino, colocou junto de si e disse-lhe. Olha o que ele falou para aqueles que iam perguntar quem que ia ser maior no reino: e todos os que recebem este menino em meu nome, a mim é que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, recebe Jesus e recebe o próprio Deus, que é ele próprio, né? Mas encarnado de espírito por carne, para tornar-se homem, para ser igual a nós. Então, e enviou, pois quem dentre vós for o menor, será grande. Se você for menor do que uma criança aqui na terra, lá no céu você será grande, que Jesus está dizendo, né? E no capítulo 24, no versículo 99, e João perguntou para nosso Senhor, e João tomou a palavra e disse: mestre, vimos um homem que expelias demônios em teu nome, e nós lhe proibimos porque não é dos nossos. Não estava acompanhando, né? Mas já estavam fazendo as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus falou para ele, para João, né? Então, no versículo 50, Jesus vai falar: mas Jesus lhe disse: não lhe proíbes, porque o que não é contra nós
é nosso favor. Quer dizer, nosso favor, favor de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos aqueles que estão acompanhando Ele, e nós que acompanhamos Ele também. Nós não somos contra quem é a favor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho. E no versículo 51 diz assim: aproximou-se do tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, e ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Ele resolveu ir para Jerusalém porque tinha que acontecer o que aconteceu com ele, tem que ser em Jerusalém, na cidade santa, né? E no capítulo 52, no versículo 52 diz assim, Lucas escreveu assim: enviou diante de si mensageiro que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para que arrumasse a pousada. Eles foram para arrumar a pousada lá onde que eles iam dormir, né? E no capítulo 53 diz assim: mas não o receberam, por ele dar-lhe mostra que não receberam eles tinham que ir para Jerusalém. E no capítulo 54, no versículo 54, então Tiago vai dizer: vendo isto, Tiago e João disseram ao Senhor para eles que mandasse que descei o fogo do céu e o consuma. Quer dizer, eles ficaram tão brabo porque não deram pousada para eles. Aí eles perguntou para o nosso Senhor se podia descer fogo do céu para acabar com aquela cidade, né? O que Jesus vai falar para eles no versículo 55. O que ele vai falar? Jesus voltou-se e repreendou severamente: não sabeis que espíritos sois animados? Não saberes que os espíritos são animados, quer dizer, são pessoas diferentes, né? E no 56, no versículo 56, Jesus diz assim: e o Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-lo. Foram então para outro povoado. Saíram dali e foram para outro povoado. E no versículo 57, Lucas escreveu assim: quando caminhava, um homem lhe disse: Senhor, surgiu-te aí para onde quer que eu vás? Que um homem falou para o Senhor: quer que eu vá? Jesus replicou-se. Jesus falou: as raposas têm covos, onde quer que vás. E replicou-se Jesus: as raposas têm covas, e as aves do céu têm ninho, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Ele explicou para ele, para acompanhar Jesus, não era fácil não. O travesseiro dele era uma pedra, né? E ele deitava no chão e dormia no chão para poder ir para frente, para explicar para a humanidade ter a salvação. Então Jesus é assim, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama, amém?